Olá, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos falar hoje sobre a prática de transferir, de modelar, de treinar a criança que está na fase da alfabetização, usando letra bastão, para a letra cursiva. Então, a criança que tem letra cursiva, que não consegue fazer a letra cursiva, que ainda não adquiriu essa habilidade da letra cursiva, o que que eu faço com essa criança? Essa criança, como é que eu vou transitar? Como é que eu vou fazer essa transição? Como se faz a transição da letra bastão para a letra cursiva? O que que eu posso usar como recurso para estar fazendo essa transição? No caso de pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento, crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, existe um passo a passo diferente? Existe algo que eu possa fazer de maneira diferente das outras crianças? O que seria, como fazer? Então, eu sou Sandra Aline, sou psicopedagoga, sou consultora educacional e sou professora universitária na Faculdade Amadeus e estou aqui para trabalhar com vocês, trazer para vocês hoje essa aula, essa mini aula sobre como você vai fazer essa transição. Primeira coisa que a letra bastão e a letra cursiva, não existe apenas uma questão estética que modifica, na verdade, diferencia uma da outra. Não é apenas uma questão estética, é uma questão também motora. Além do gráfico, da forma de grafar, perdão, da forma gráfica, dela ser representada ser diferente, existe também uma dificuldade maior em você fazer a letra cursiva que a bastão. Para quem não sabe, a letra bastão, essa aqui que eu vou apresentar, vai passar um vídeo mostrando como é a letra bastão, e você vai perceber que na letra bastão, a maioria delas são letras com um traçado mais reto, é um traçado mais simples. Já a letra cursiva, que é essa aqui que eu vou apresentar para vocês, que ela também é uma letra onde existe uma certa valorização na nossa sociedade, né, uma grande valorização dela, por ela ser mais bonita, isso é uma questão estética, cada um tem sua preferência, porém, nós observamos que nas escolas essa transferência, essa transição, perdão, essa transição ela começa muito cedo, ela começa antes mesmo das crianças terem as habilidades motoras necessárias para fazer essa movimentação da letra cursiva. Já a letra bastão, qual é a movimentação da minha mão? Eu vou fazer um A assim, eu vou fazer o N assim. Eu vou fazer um B, eu vou fazer um traço e vou fazer duas bolinhas. Então, é totalmente diferente. Nós usamos muito menos movimentos curvilíneos, por isso que é cursiva, né? Na letra bastão, nós usamos muito menos. As letras que a gente percebe que tem esses movimentos curvilíneos são as letras G, P, C, e por aí vai. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é como a gente vai fazer essa transição. Como faremos essa transição? Faremos essa transição utilizando diversos tipos de estratégias. Gente, quando a gente vai pensar em ensino, a gente não pode pensar em uma única estratégia para o ensino. Por quê? Porque o ensino, ele é diferente da aprendizagem. Quando eu ensino, eu não garanto aprendizagem. Para garantir uma aprendizagem, eu preciso ter um ensino adaptável, eu preciso ter um ensino que seja modelável, que seja maleável e flexível. Porque eu tenho que estar sempre observando e avaliando se o meu aluno está aprendendo da maneira que eu estou ensinando. Então, a aprendizagem significativa, ela acontece quando o profissional traz estratégias, recursos, para ensinar o indivíduo, e esse indivíduo, ele aprende com essas estratégias e esses recursos, tá? O objetivo principal do profissional é o quê? Ensinar. E também, o segundo é que a criança aprenda. Então, quando eu penso em aprendizagem, eu penso no indivíduo. Então, se o meu aluno não está aprendendo essa transição, o que que eu preciso fazer? Quais são as habilidades que ele precisa ter? Vamos lá. Primeira habilidade, ele precisa ter a habilidade grafomotora.
A gente precisa trabalhar habilidades grafomotoras. E aí a gente sabe que se trabalha ali tracejados desde o ensino maternal, ali na educação infantil, inicia já atividades grafomotoras através cobrindo ali aqueles tracejados. Porém, gente, esse treinamento, ele não é algo apenas que deve ser feito com a mão, tá? A gente, quando pensa em motricidade, a gente tem que pensar no nosso corpo por completo. Então, a motricidade, antes dessas mãozinhas conseguirem fazer alguns tipos de movimentos, a gente precisa primeiro fazer com que o nosso corpo faça esses movimentos e tenha certas habilidades. Então, a criança tem que saber pular amarelinha, a criança tem que saber pular para dentro e para fora de um círculo, de um quadrado, enfim, ela tem que saber andar numa linha reta, ela tem que saber andar numa linha curvilínea, ela tem que saber usar o dedinho para seguir uma, uma curva, fazer movimentos com o corpo, através da dança, através de brincadeiras, pular corda, diversas outras brincadeiras motoras que vai trazer para essa criança a estimulação da habilidade motora ampla, onde essa habilidade motora ampla vai estar totalmente integrada à motricidade fina, tá? Então, quando eu penso em motricidade fina, em trazer habilidades e recursos para ensinar a motricidade fina, eu vou precisar pensar na motricidade ampla. Meu aluno tem uma motricidade ampla boa? Ele tem uma motricidade ampla mais ou menos? Se tiver mais ou menos, eu vou primeiro para a ampla, para depois eu vir para a motricidade fina. Combinado? Então, passando dessa etapa, nós vamos para nossa segunda etapa. Como é a pega dessa criança no lápis? Como é o movimento de pinça dessa criança com o lápis, com a canetinha? Ele sabe pegar? Ele pega direito? Ele está pegando bem? Nós sabemos que existem 4 tipos de pegas. E aí, eu vou passar aqui para vocês as formas que a gente tem aí, que as crianças utilizam. Vocês vão ver que são 4 formas de pegar no lápis, isso aí vai passar desde o momento em que a criança inicia essa pega, até o momento em que ela já está maturada e ela obtém o movimento de pinça. Então, tem esse movimento de pinça? Tem habilidade motora? Tem um movimento de pinça? Ok. Tem os dois? Beleza. Então, vamos passar para a próxima etapa. Vamos fazer atividades onde essa criança, esse adolescente, enfim, o indivíduo ao qual você está ensinando, ele vai ter que traçar linhas retas, linhas retas, mas no movimento, como se fossem montanhas. Depois a gente vai trazer linhas onduladas. Depois a gente vai fazer o tracejado de linhas mais complexas, que são aquelas linhas que tem sobe, desce, que eu vou colocar aqui um vídeo também para vocês verem que tipo de atividade é esse. E aí, a gente vai passar agora a deixar cada vez mais complexa esse treinamento da habilidade motora, tá? Esse treinamento vai ficar mais complexo. Então, vai ficar mais complexo, então vamos pensar como é que a gente vai ampliar esse repertório. Vamos pensar nas formas das letras. Quais são as formas das letras cursivas? Quais são as formas das letras bastão? Então, quando eu quero trazer essa transição, eu preciso pensar que as letras cursivas, elas, pelo próprio nome, ela tem mais curvas. Então, eu vou ter que trabalhar mais as curvas. Ela faz mais movimentos de caracol, vou dizer assim, tá? Então, esses movimentos precisam ser trabalhados. E uma atividade bastante bacana, que eu gosto muito de trazer, é a atividade de labirinto. Então, quando você trabalha labirinto, e principalmente labirintos que têm toda essa movimentação, é uma atividade interessante, é uma atividade legal, a criança vai gostar de estar fazendo, e ela também vai estar sendo estimulada.
Passamos dessa etapa, vamos para a nossa próxima etapa. Qual será a próxima etapa? Vamos treinar as letras. E vamos fazer também já esse pareamento entre letra bastão, letra cursiva. A criança vai ter que visualizar, identificar e parear. Ele tem que saber o que é letra bastão e ele tem que saber o que é letra cursiva. Olha, esse A é A bastão e esse A é um A cursivo. São a mesma letra. Qual o som da letra A? A. A de quê? De abelha. E aí você vai para o lúdico, traz para essa criança, vou colocar aqui um vídeo de lúdico para você estar trabalhando com a criança, e depois você vai para a parte onde você vai ensinar essas crianças a fazer o pareamento também na atividade no papel, tá? Que a gente chama essa atividade que vai para o papel, a gente chama de registro. Então, eu passei do lúdico, agora eu vou para o registro. Então, quando eu entro no registro, eu vou usar atividade de folha, eu vou usar atividades de livros, eu vou usar atividades em quadros, brancos, aquelas lousas pequenininhas, eu posso usar aquelas lousas de iPad, diversas opções a gente tem aí no mercado para estar trabalhando com essas crianças, inclusive brinquedos. Passamos dessa etapa agora de parear, estamos pareando. Agora vamos para o treino motor real. Então, a gente vai colocar a letra bastão e vamos colocar a letra cursiva. A criança já reconhece, identifica e nomeia a letra bastão. Agora, ela já passou a parear a letra cursiva. Então, ela está fazendo o que agora? Ela está fazendo uma identificação e nomeação por assimilação, né? Associação, perdão. Então, nessa associação que ele faz com a bastão, com a cursiva, o que a gente vai dar para ele? A gente vai dar o tracejado para que ele possa fazer ali o trabalho de cobrir o tracejado. Quando ele cobre o tracejado, e a gente faz esse treinamento do tracejado, a gente vai pensar também em dar oportunidades para essa criança fazer de maneira autônoma, independente. Tá fazendo independente? Sandra, quais as primeiras palavras que eu vou ensinar, depois de eu ensinar as letras? O nome da criança. O nome da criança, ela já vai estar fazendo o nome dela, com a letra bastão, e aí você vai fazer a transição. Nessa transição, você já inicia pelo nome dela, porque o nome é algo muito importante para ela, e é algo que ela já tem a vivência de fazê-lo há muito tempo. Então, você vai fazer essa transição, e daí por diante você começa a trabalhar palavras, depois frases e depois textos. Mas nunca esqueça de trabalhar esse movimento, essa transição com tracejado, depois sem tracejado, dentro da linha da caligrafia, pode-se usar a caligrafia, mas nada que seja maçante, não são várias folhas de caligrafia, não são várias atividades de caligrafia, a gente vai mesclando entre lúdico, entre atividade que a criança vai deixar ali o registro, e vai também brincar com atividades motoras amplas, trazendo sempre movimentações para este indivíduo, onde ele utilize o corpo para fazer curvas, imitar a onda do mar, imitar o movimento da cobra. Então, para que a criança ela comece a deixar intrínseca, né, de fora, mas também de fora para dentro, o movimento curvilíneo, o movimento das coisas que são curvilíneas, para que ele comece a fazer associações para que essa habilidade motora fina comece a ser trabalhada. Mas também, dentro desse todo esse treino, todo esse pensamento de ensino e de aprendizagem, a gente tem que pensar também em barreiras para essa aprendizagem. E quais seriam, Sandra, essas barreiras para que a criança aprenda? Preguiça? Será se é preguiça? Será se é falta de vontade? Falta de limites? Será porque a família não ajuda? Muitas vezes a resposta é não. Às vezes é uma dificuldade realmente motora. Às vezes a criança tem a questão da dificuldade de aprendizagem
Não é uma dificuldade apenas voltada a querer fazer, mas é a dificuldade do movimento. Ela é muito mais difícil, é muito mais complexo, e isso diminui a motivação da criança. Por isso que eu sugiro a vocês, para que essa motivação aumente, vocês utilizem diversos tipos de estratégias e não apenas ficar fazendo do mesmo jeito sempre. Sempre usando caligrafia, sempre usando folhinha, sempre usando, porque a criança vai baixar a motivação, ela já sabe o que vai acontecer, como é que ela vai aprender com você. Ela já sabe que é aquela coisa maçante e chata. Outra coisa também, divida a atividade em etapas. Faz uma parte, de escrita, outra parte brincando, outra parte com jogos, e assim você vai modificando a maneira de ensinar, que a gente chama de modificação das estratégias, ampliação de estratégias. Então, você não tem que ter apenas uma estratégia de ensino. A gente precisa ter várias estratégias de ensino para que o ensino não se torne algo maçante, chato. Outra coisa que nós podemos também pensar é sobre a disgrafia. Tem crianças realmente que têm a disgrafia, têm dificuldade, que é um distúrbio, na verdade, e essa criança, ela não consegue gravar esse movimento. Na disgrafia, quando a gente pensa em disgrafia, a gente pensa em distúrbio do neurodesenvolvimento. Então, se há um distúrbio, existe algo dentro desse desenvolvimento neurológico dessa pessoa que não foi bem desenvolvido e que precisa de estratégias, de recursos diferenciados, precisa também de mais treino, mais tempo. Então, quando eu penso numa pessoa que tem um distúrbio, que tem um transtorno, eu sempre vou pensar em aumento de tempo de ensino e volume de ensino. Então, eu tenho que ter mais tempo e tenho que ensinar por mais tempo. Eu tenho que ensinar por mais tempo a mesma habilidade, mas isso não quer dizer que eu vou ficar fazendo a mesma coisa toda hora, né. Outra coisa também, tem muitas crianças que têm, a hipotonia, né, são hipotônicas. Essas crianças que têm hipotonia, elas têm uma, vamos trazer para uma forma popular de dizer, elas têm a mãozinha mais molinha, o tônus dela é mais mole. Então, para manter aquela mão ali segurando, fazendo o movimento, é muito mais doloroso, realmente é algo doloroso. E aí eu trago uma questão: vale a pena expor a criança a isso? Vale a pena eu, querer ensinar uma letra cursiva para uma pessoa que está em sofrimento? Vale a pena? Será que é necessário? Outra coisa também que nós temos que pensar: essa criança já foi alfabetizada? Ou eu vou deixar para fazer primeiro a transição para alfabetizá-la? O que é mais importante, ser alfabetizada ou escrever com letra cursiva? Dentro da sua perspectiva. O que é mais importante? Dentro da minha perspectiva, o mais importante é que essa alfabetização seja consolidada para que depois eu faça a transição. Por quê? Por que você pensa isso, Sandra? Por que você está dizendo isso? Estou dizendo isso porque eu penso que quando a criança está alfabetizada, ela já dominou o princípio alfabético. Ela já entendeu, ela já conhece todas as letras, ela já faz associação de grafema-fonema. Então, transitar depois de todas essas habilidades adquiridas e só me preocupar com questões motoras é muito mais simples, caso não haja nenhum tipo de transtorno ou distúrbio de aprendizagem. Combinado? Então, essas são as reflexões e as entregas que eu tenho para vocês hoje. Essas são, eh, não são dicas, mas são formas de fazer diferente, que podem ampliar seu repertório e fazer com que você pense de maneira diferente, sempre pensando em estratégias e recursos diferenciados, mas claro, tudo baseado na pessoa que você está ensinando, porque não adianta ter o recurso mais fantástico, mais caro, e você não está alinhado com a pessoa que está aprendendo. Porque o
que é mais importante para aquela pessoa que ensina é que o ser que está aprendendo realmente aprenda, que exista realmente uma aprendizagem. Se eu uso os melhores recursos, eu uso as melhores estratégias e o meu aprendente, o meu aprendiz, ele não está aprendendo, eu estou falhando, eu estou fracassando. Então, eu tenho que buscar primeiro saber quem é esse indivíduo, quais são as suas individualidades, as suas singularidades dentro da aprendizagem, para que eu desenvolva um caminho terapêutico, para que eu desenvolva um caminho pedagógico para acessá-lo e para ensiná-lo. Eu agradeço muito esse momento com você. Quero e espero que você tenha aprendido, que tenha feito sentido para você. Se você gostou desse vídeo, curta para que esse canal chegue a mais pessoas, compartilhe com colegas que têm as mesmas dificuldades e estamos sempre por aqui. Um abraço.